sejam de acordo com a gravação de mais uma aula do curso de análise. A gente está indo para a nossa aula 4 ou 5, eu acho que é a aula 4. E hoje a gente vai começar o estudo dos números racionais. E aí, dentro do estudo dos números racionais, a gente vai ser um pouquinho mais lento. Eu vou demorar 2 aulas para a gente estudar o que são, de fato, os números racionais. Assim, não porque é mais difícil do que os conjuntos anteriores, mas é porque é um momento de transição. A questão dos racionais, ela passa exatamente pela transição, onde a gente vai conseguir entender que a partir dos racionais a gente vai criar os reais. Então, assim, essa transição ela precisa de um pouco mais de entendimento, de um pouco mais da concepção do que a gente vai de fato fazer. Depois a gente começa a estudar aí um pouco sobre a ideia de sequências e densidade. Então, assim, essa ideia de sequência, ela é uma coisa importante do conjunto dos números racionais, né? Que, assim, se a gente pensar, quando a gente estava nos números naturais, ok, a gente tinha a ideia numérica de maneira geral, contando e associando a objetos. E aí a gente coloca uma direção dentro dos números e a gente cria os números negativos de maneira geral, né? Você passa a definir o que é o oposto, simétrico. Então, essa questão do simétrico, ele dá para a gente o conjunto dos números inteiros. E agora a questão do conjunto dos números racionais, ela entra com a questão da... É claro que assim, a densidade é uma consequência. Densidade, vamos lá, primeiro, o que é densidade? Vocês sabem o que é densidade? Quando alguém fala que alguma coisa é densa. Ninguém? Ninguém? É o que tem Concentrada. muito num espaço pequeno. É muito Que tem concentrado. muito, está muito concentrado, tem muito num espaço pequeno. Acho que essas ideias são exatamente boas. Uma coisa é densa quando, por exemplo, você vai estudar em física, né? A densidade de um objeto é porque você aglomerou uma quantidade de moléculas muito grande dentro de um espaço muito pequeno, aquilo dali se torna denso. A densidade em matemática ela tem a ver com isso, mas ela não tem a ver, ela tem a ver com quantidade e espalhamento. Na verdade, ela tem mais a ver com espalhamento, né? Digamos assim, que dado qualquer número que você escolha, do seu lado vai ter um número racional. Isso é interessante. Escolhe qualquer número, do lado tem um número racional. Você pode ter certeza disso. Independente do diâmetro do intervalo que você pegue, do lado vai ter um número racional. E essa é a questão de densidade, né? Eles estão bem espalhados que você olha para o lado, você esbarra com o racional. Ou seja, ele se torna muito comum, muito frequente. Então, essa é a questão da densidade na matemática. Ela é um pouco diferente da questão... filosoficamente, ela é um pouco diferente da questão da densidade na física, mas ela é, talvez, uma das questões mais relevantes dentro do conceito matemático de números racionais, tá? Bom, aí deixa eu espelhar aqui a minha tela com vocês. Com relação às atividades e à lista de exercícios, gente, eu vou ver se a gente consegue terminar essa aula umas 7h30, e aí fica de 7h30 às 8h. Se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa da lista de exercícios, podem me perguntar de 7h30 às 8h. E também na aula de quarta-feira. Não esqueça, quarta-feira eu estou aqui de 5 às 6 para tirar a dúvida de vocês. Ah, Marcelo, não consigo, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu respondo. Posso não responder na hora. Se me mandar sábado, é capaz de eu responder só domingo à noite. Se me mandar domingo, é capaz de eu responder só segunda-feira, 4 horas da tarde. Mas eu respondo, beleza? Então, sem problemas aí. Tela inteira. Então, vamos lá. E aí, vocês já estão me vendo? Sim. Sim. Beleza, gente. Então, a ideia é a gente... Deixa eu mudar isso aqui do modo para ficar mais bonito. Pam, pam.
Calma aí. Aumentar mais um pouquinho. Todo mundo vendo bem? Sim. Tá, beleza. Então, gente, assim, o que a gente vai estudar, a ideia dos números racionais, assim, é importante, todo mundo tem uma ideia de número racional, mas por que vocês acham que os números racionais eles foram criados, mais uma vez? Qual é o objetivo inicial de você ter que, dado um todo, né, você precisa fracionar esse todo, você precisa quebrar ele em partes. Então, essa é a essência, a ideia do número racional. Você tem um todo e você vai dividir ele em partes. Então, isso vem muito da ideia do medir, né? Não sei, você tem 1 quilo de farinha. Quantas xícaras de café cabem num quilo de farinha? Ah, sei lá, 3. Então a gente tem que uma caneca de farinha é 1/3 de 1 quilo de farinha, né? Do quilo. E essa noção os números racionais, de maneira geral, eles nascem primeiro do que os números inteiros de maneira geral, porque eles advêm da necessidade do medir. E sempre que você precisa construir ou o cotidiano de maneira geral, você precisa estabelecer essa questão da medida muito fortemente. Então, a questão do número racional ele acaba sendo bem natural nas questões cotidianas. Mas uma vez, o número racional ele vem antes dos números inteiros, né? Os números inteiros e, consequentemente, os complexos, eles estão muito agregados, tá? Então, assim, essa coisa de botar uma direção no número é uma coisa que depende bem do plano de Argand-Gauss que você pega, como vocês viram no final da aula passada, naquela nota histórica. Isso é uma coisa que denota já os anos 1800, né? Então, assim, você vê que é uma coisa relativamente recente de maneira geral, enquanto a gente usava frações o tempo todo. Mas no sentido Professor, matemático... posso te interromper rapidinho? Pode, claro. Uma questão técnica. Comentaram aqui no chat, a visualização que a gente está tendo é da sala do Meet. Você está projetando só a sala do Meet mesmo ou está projetando alguma outra coisa? Não, estou projetando outra coisa. Ah, tá, porque Aí. a gente está vendo só o Meet Então eu mesmo. paro, então a gente para o compartilhamento. Quando for assim, me interrompe. Obrigado, Pamela. Nada. Vamos lá, de novo. Eu jurava que eu tinha posto tela inteira. Era ter ido só a guia, né? A gente estava vendo só do Meet mesmo. Tá. É porque a guia do Meet está em cima do tela inteira e eu cliquei errado. Acontece. Então, vamos lá de novo. Assim, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, e agora, o que vocês estão vendo? O material. Agora sim. Beleza. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de maneira geral, hoje a gente vai começar a demonstrar algumas coisas e ver algumas técnicas de demonstração que faz parte do processo, tá? Mas assim, qualquer dúvida que vocês tenham durante essa passagem pelo material, vocês me parem que a gente vai trabalhando isso melhor. Deixa eu colocar uma coisa aqui que eu vou sublinhar. Isso daqui, eu acho que para a gente, de maneira geral, isso daqui é o mais importante com relação a por que eu preciso de números racionais. O matemático, de maneira geral, como objeto matemático, quando eu tenho só, assim, pensando mais uma vez, pensando com a ideia do Dedekind, né? Ou seja, eu estou pensando com alguém do século XVIII. O cara do século XVIII, ele precisa resolver ele quer construir os números racionais baseado na única estrutura que ele possui, que é a de números inteiros, beleza? Então, assim, nos números inteiros, eu não consigo resolver essa equação para todo A e B. Não necessariamente, por exemplo, se você bota A igual a 3, B igual a 1, você já não consegue resolver esse problema, x igual a 1/3. Ok, 1/3 a gente sabe que é um número racional, não é inteiro, então, bom, temos um problema aí. Preciso conseguir elaborar uma ideia, né, para a gente
tentar resolver esse tipo de problema, ou seja, resolver equações do primeiro grau de maneira geral. E nesse ponto, enfim, aqui eu comento um pouco, a gente vai falar no final dela, talvez só na próxima aula, sobre essa ideia de incomensuráveis, e por enquanto a gente vai correr atrás desse A vezes X igual a B. Vamos deixar esses incomensuráveis para a próxima aula. Bom, dentro da construção dos números racionais, vamos lá. Porque assim, a gente viu na aula passada, foi muito rápido. Como eu construí os inteiros? Como a gente passou dos naturais para os inteiros? Como a gente fez isso? Qual foi a ideia? Qual foi a ideia? Me relembrem aí. Acho que foi montando pares desordenados, né? Então, o que a gente fez? A gente tomou barra do VN barra time barra. Então a gente pegou esse cara aqui. E depois? O que a gente fez? Porque ali, teoricamente, tem muita gente. E depois, o que a gente fez com esse cara? A gente criou uma classe de equivalência esperta, né? Porque isso aqui são os pares ordenados AB tal que A e B barra em barra do N. Certo? Então, assim, isso aqui são os A e B, tal que A e B pertencem aos naturais. O ponto é, esse conjunto era muito grande. Aí o que a gente fez? Mais uma vez, esse conjunto ele é muito robusto. O que a gente fez para, digamos assim, reduzir ele? A gente reduz conjuntos via classe de equivalências. Tá? Então, o que a gente fez? A gente definiu o nosso par ordenado AB, digamos assim, como sendo os ABs, tal que o que acontecia? Os AB, vou botar, perdão, em vez de AB são os XY. Vou botar MN, é melhor. NN, são os MN, tal que o que acontecia? A soma, né, dos finais tinha que ser igual à soma dos meios. Tal que A mais N tem que ser igual a B mais N. Correto? Então, A mais N, esse conjunto aqui era isso. E aí a gente definiu essa classe de equivalência aqui. E aí esse número aqui, se eu não me engano, é B menos A, né? Esse número aqui, ele ficou sendo, quando a gente trouxe para a nossa realidade, de maneira geral, esse número aqui era o B menos A, né? Assim, quando a gente foi olhar esse número como o número que a gente conhece, né? Barra em barra do Z. Então, assim, mais uma vez, esse cara aqui, ele tá barra em barra. Aí eu vou copiar daqui. Tudo bem, gente? Eu tô falando grego ou tá tudo certo aí? Hoje vocês estão meio, sei lá, esquisitos. Ctrl V. Para mim tá ok, tá dando para acompanhar. Tá tudo ok, né? Mais uma vez, como é que a gente criou Z? Z a gente criou assim. A gente pegou N, cartesiano N, pum, tinha um monte de gente, né? Tinha aquele plano cartesiano. Aí com esse plano cartesiano, a gente, pô, tem muita gente aqui, tá o plano cartesiano, né? Você pega, né? Você tem não é bem um plano cartesiano de maneira geral, mas você tem esse primeiro quadrante de plano cartesiano. Na verdade, eu botei para baixo. Você tem esse primeiro plano de plano cartesiano aqui.
minto, esse quarto quadrante de plano cartesiano aqui. Bom, o que a gente fez? Então eu vou conseguir reunir esse cara aqui num conjunto de classe de equivalência. Como? Baseado nessa ideia aqui. E simplesmente o número que a gente conhece vai ser o B menos A. No final das contas, tudo aquilo que a gente fez foi isso. Ou seja, N. A partir de N a gente consegue Z com isso. Agora, eu quero a partir de N criar Q. Vamos lá, quem é Q? Quem é barra... Se alguém perguntasse para você quem é Q, o que você ia responder? Estou esperando. Gente. Eu ainda estou... Dentro do que eu conheço, eu responderia que é o símbolo do conjunto dos racionais. Isso. Agora me diz o que é o número racional. Vou responder o que a gente ouve na escola. A gente fala, tipo, são as frações, né? Os números decimais. Frações, isso. Vamos pegar essa ideia de frações. Segura frações. Vamos lá, segurei, frações. Divisões. Divisões, frações. Vamos segurar essa ideia. O que é uma fração? Como é que a gente representa uma fração? Um número dividido por outro? Então, uma fração então, deixa eu botar aqui. Uma fração é um A sobre B. É isso? É uma fração? Sim. Tá o quê? Até onde eu sei, sim. Quem pode ser A? Qualquer número inteiro. E quem pode ser B? Qualquer número inteiro diferente de zero. Então, vou botar um B aqui, obrigado. E com B barra N aqui, 0. Vocês já vão pegando, vocês que usam Word, essas coisas aí, vocês já vão pegando essas coisas que eu vou escrevendo de vez em quando, hein? Eu nem sabia que podia fazer isso. Aí, ó, o Word aí. Já peguei aqui, já tô pegando, hein? O Word, o pessoal usa LaTeX, mas o Word consegue fazer umas coisinhas direita também. Hoje em dia, eu quase não uso LaTeX, eu só uso LaTeX para digitar artigo. Tirando artigo, tudo eu faço com o PowerPoint, que o PowerPoint está realmente muito bom hoje em dia. Até para bibliografia, eu criei um bloco de bibliografia no meu PowerPoint, que eu já tenho um monte de livro lá, eu simplesmente cato o livro que eu coloco e boto ali, ele já vai para a bibliografia final. Eu só não sei fazer ainda direito o sumário, mas uma hora eu aprendo. Quando precisar fazer mesmo o sumário, eu vou aprender. Então a gente tem que isso aqui é Q, correto? Então vocês acabaram de me dizer que isso aqui é igual a barra... Aqui. Calma aí, vamos voltar, faltou um barra aqui. Vocês acabaram de me dizer que isso aqui é Q, tudo bem? Mais uma vez, eu quero que vocês entendam que a construção é mais simples do que parece. Bom, nesse sentido, quem é o cara natural que vai gerar Q? A gente tem que partir de Z, eu tenho que partir de Z, eu tenho que de barra no Z, chegar em Q. Ou seja, eu só posso usar Z e coisas que eu conheço da teoria de conjuntos. Como eu vou fazer isso? Assim, como eu vou fazer essa passagem? Tá, faz sentido aqui? Como a gente vai fazer essa passagem aqui? Do conjunto dos números inteiros para o conjunto das frações. Alguém tem alguma ideia? Isso aqui já está dizendo uma coisa para a gente, ó. Certo? Assim, de maneira geral, você acha que eu posso representar A sobre B como sendo o par ordenado AB? Tudo bem para vocês?
Tudo bem? Eu poderia fazer isso? Me traria algum problema fazer isso? Acho que não, porque é um par ordenado que satisfaz essa condição. Isso. E aí eu só preciso dizer que B é diferente de zero. Correto? Então pode ser um par ordenado dessa forma, onde B é diferente de zero. Eu podia escolher ainda B maior do que zero, né? Assim, a rigor, eu poderia dizer que B era maior do que zero, porque aí eu nem me importava com o denominador. Se o denominador fosse negativo, a gente multiplica numerador e denominador por menos 1 e esse denominador fica positivo, correto? E o sinal de cima fica trocado, do numerador fica trocado. Então, assim, eu poderia dizer que A e B, tal que A pertence a Z e B pertence a N, né? Eu poderia dizer isso também. Sim, eu não teria nenhum problema em deixar isso aqui barra N. Sem problema nenhum. Se, assim, mais uma vez, no primeiro momento, para construção, isso não faz muita diferença. Então, eu posso pegar o A pertencente a Z e o B, se ele fosse negativo ou não, a gente sabe que a gente consegue uma fração equivalente, né? A fim de tornar o B positivo. Então, eu não teria muito problema em chamar B pertencente aos naturais. Então, o candidato, nesse sentido aqui, o candidato natural para a gente sair do conjunto Q e chegar no conjunto sair do conjunto Z e chegar no conjunto Q são esses dois caras aqui, barra do Professor, N. Fala. mas então, nesse caso aí, esse A sobre B aí não teria o mesmo significado que a gente conhece como fração. Seria só uma representação de um par ordenado, mas não queria dizer que seria, por exemplo, o todo, que seria o B, ou sei lá, o pego algo e particiona. Não teria esse significado, então, né? Isso. Mas assim, esse cara aqui, se eu fizer desse jeito, A cartesiano N, eu vou botar um ou aqui, na verdade. Às vezes, vocês podem achar um pouco esquisito. Não tem problema nenhum. Mas eu posso ter... Isso ainda não tem, né? Assim, o que a gente está conversando aqui, isso ainda não tem a caracterização de fração que a gente conhece. Mas o que eu vou fazer, e é o que a gente faz normalmente, é pensar no problema resolvido. O que é o problema resolvido? O problema resolvido é esse aqui que eu estou marcando de amarelo. Esse é o problema resolvido. E aí, a partir do problema resolvido, eu estou querendo entender como eu posso usar a teoria dos conjuntos para usar somente coisas que a gente conhece, ou seja, Z cartesiano e N, ou Z cartesiano e Z estrela, né, no caso. Ou Z cartesiano, e aí, no caso, eu precisaria ser o barra do Z estrela, né? Opa, foi o 8 e devia ser estrela. Ou, né, eu posso usar esse cara ou usar esse aqui, não tem problema nenhum. Se for o Z cartesiano, Z estrela, tá ótimo também, sem problema nenhum. Então, assim, isso daqui é que vai, né, assim, ou seja, eu pensei no problema resolvido, né, vamos desenhar aqui. Esse é o... Opa, calma aí. Não, cadê desenhar? Desenhar. Então, assim, esse aqui é o problema resolvido, né? Esse aqui é o problema resolvido. E a partir do problema resolvido, a gente entendeu que esse aqui é um bom candidato para ser o conjunto das frações. Beleza, gente? Então a ideia é essa. Então, assim, aqui eu fiz numa tacada só. E aqui a gente pode ver o conjunto das frações. Nessa minha representação aqui, eu não coloquei os números negativos, né? Na verdade, essa minha representação aqui que está desenhada, isso tem um erro. Na verdade, gente, tem vários errinhos de português aí, o Luiz tem me ajudado nas correções e tudo mais.
tem, acho que nos primeiros capítulos tem alguns erros lógicos, então se vocês forem ler, vão com calma, qualquer coisa me pergunta se vocês não entenderem alguma coisa. Por exemplo, aqui é um erro lógico, tá? Porque aqui o meu desenho, ele está, na verdade, apresentando... Eu botei desenho, né? Então, aqui, ó. No meu desenho, só para ficar claro, é barra doble N e depois eu tenho que consertar isso daqui também, que isso aqui seria, na verdade, até para vocês olharem aí, vamos botar aqui um desenhar, depois eu troco. Desenhar. Isso aqui seria, na verdade, N, beleza? Tá? Aqui, ao invés de Z, é N. Isso é a representação que eu coloquei aqui. Então, você pode ver que os números, as frações, elas podem ser... eu posso olhar como esse semiplano superior, né? Eu tenho esse semiplano superior. O primeiro quadrante são as frações positivas e o segundo quadrante aqui são as frações negativas. O que eu tenho de interessante aqui? Ó, o eixo horizontal, lá embaixo, o eixo horizontal, ele é Z, beleza? Ele é Z. Então, é aqui. Isso é o meu denominador 1, tá? Aqui, eu estou considerando todo mundo que está o denominador 1. Beleza? Todo mundo que está o denominador 1. Eu estou considerando esse cara aqui embaixo, né? Na verdade, devia ser isso daqui aqui em cima, né? Isso aqui depois tem que melhorar. Seria essa primeira linha aqui. Então, assim, o conjunto Z, a rigor, ele é esse cara aqui, ó. Conjunto Z não, o conjunto Q, né? Perdão. Ele é esse cara aqui. Tá? Nosso conjunto Q é esse cara aí que eu fiz de vermelho. Essa é a representação do conjunto Q. Eu gosto bastante dessa representação do conjunto Q, porque é uma representação bem visual. E a gente tem uma peculiaridade, que aí a gente vai ver aqui de interessante, que é como eu vou definir a classe de equivalência, né? Porque, por exemplo, essas três frações aqui são equivalentes, correto? E aí, por que a gente sabe que elas são equivalentes? Que a gente sabe que 3 vezes 3 dá 9 e 1 vezes 3 dá 9 também. Da mesma forma, eu sei que 3 vezes 21 dá 63, assim como 9 vezes 7 também dá 63. Então, assim, o que eu tenho de comum aqui em todo esse processo aqui? Então, eu vou botar aqui um... Opa! Professor, O novo slide. Diga, Luiz. sem querer ser um pouco chata, eu não consegui enxergar as frações ali. As Seria o quê? frações Seria os pontos? são os pontos, exatamente. Aqui, isso são as frações. Ó. Cada pontinho é uma fração. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é o menos 3, 4. Então, ele é o par menos 3, 4. E isso aqui é que fração? É a fração menos 3 quartos. Ah, sim, perfeito. Beleza, obrigado. Beleza? Tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é o 0. Aí é que eu tenho interessante, né? Ele é o 0 sobre 2. Porque ele é o ponto 0, 2. Beleza? Que é a mesma coisa que a gente sabe, né? Que é a mesma coisa que o 0. E aí a gente tem uma coisa interessante aqui também. Calma, uma coisa de cada vez. Vamos falar dessa coisa da classe de equivalência, né? Que a gente estava comentando. Como é que é a classe de equivalência nas frações, né? Que a gente tem aqui, ó.
O que a gente faz? A gente multiplica em cruz, correto? A gente multiplica em cruz. Duas frações são equivalentes se, quando a gente multiplicar em cruz, isso der o mesmo valor. Então, a gente consegue definir a classe de equivalência exatamente da forma que eu estou colocando aqui embaixo, né? P sobre Q é equivalente a A sobre B se PB for igual a AQ. Então, assim, a gente tem essa ideia de classe de equivalência aí para definir os números racionais. Ou seja, os números racionais para a gente, eles são o quê? Eles são Z cartesiano N ou Z cartesiano Z estrela, tá? Com essa classe de equivalência aqui. Só que se você perceber, a gente já estuda essa classe de equivalência, esse tipo de classe de equivalência, quando a gente está na escola, né? Porque, por exemplo, mais uma vez, quando você está na escola... vamos lá, calma aí. Desenhar. Aqui. Quando você está na escola, você faz sem problema nenhum que A sobre B é equivalente equivalente, né? Você chama o quê? De fração equivalente. O que é uma fração equivalente na escola? Quando vocês estão na escola, quando você, por exemplo, você vê frações equivalentes para fazer o quê? Para somar frações. Você só pode somar frações que têm um denominador comum. Então, se elas não têm denominador comum, você transforma essa fração, essas duas frações, em frações equivalentes que têm um denominador comum e faz a soma. Então, assim, a gente sabe que frações equivalentes são a mesma fração. Ou seja, se você pegar um A sobre... vai ser equivalente a P sobre Q, como a gente estava conversando, C somente C, A barra C dot Q for igual a B barra C dot P. Então, a gente tem esse tipo de coisa aí. Então, a gente vai definir... Eu vou voltar para cá, e que aí fica mais simples da gente ver. É o seguinte, eu defino a classe de equivalência, e uma vez que eu defino a classe de equivalência, né, P sobre Q, eu vou dizer que uma fração é o conjunto de todos os pares ordenados que satisfazem essa condição. Beleza? Ou seja, eu vou passar a chamar P sobre Q exatamente daquilo que a gente queria, né, da ideia da fração. E aí eu tenho algumas coisas interessantes, né, que o Q, né, Z cartesiano Z estrela, cortado por essa relação de equivalência que a gente estabeleceu, isso é que vai ser o conjunto dos números racionais, tá? Então, assim, gente, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês entenderam esse símbolo aqui? Isso faz sentido para vocês? Essa coisa de cortado? Não. Não, né? Não, eu já esperava. Mas, assim, mais uma vez, vou perguntar de novo. Quem fez teoria dos números? Teoria dos números, álgebra, qualquer coisa. Aritmética. Aritmética, isso, aritmética. É. Aritmética. Aritmética, sim. Eu Sim, fiz. aritmética. Só a aritmética também. Barra do... Então, em aritmética, vocês viram isso aqui? Barra doble Z. Vou botar assim, Z. 3. Vocês viram isso, aritmética? Que é igual a... Sim. Sim. 0, 1, 2. Igual a 0, 1 e 2, né? Em essência, 0 barra, 1 barra e 2 barra, né? Certo? É isso, não é? Agora, o que é isso? Isso aqui, vamos entender. Isso aqui, a rigor, isso aqui é o que a gente chama de barra doble Z, cortado, né? Aí deixa eu botar aqui um cortado por barra do... Vocês viram um negócio chamado ideal? Ideal faz sentido o que eu tô falando? Não. Pelo menos eu não lembro. Nada assim. Com esse nome eu também não. Também não lembro, não. Tá. Tem um outro nome diferente? Anel ideal, alguma coisa parecida? Não. Tem um nome. Por exemplo, vocês
O que é 3Z? Faz sentido 3Z? 3Z faz Não, sentido? nunca vi, não. Não. Tá, o que é 3Z? São os múltiplos de 3. Tudo bem? 3Z, isso aqui é 3Z, ó. Tá vendo? 3Z são os múltiplos de 3. É o 0, 3, quer dizer, menos 3, menos 3, 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Beleza? Tudo bem? Tudo bem ou não? Sim. Seria o 3K, né? Aqui. Seria o 3K, mas aí a gente diz que 3Z são todos os números inteiros multiplicados por 3, tá? A ideia do 3Z, 3K. Aí, o que o 3Z é o que a gente chama de ideal, tá? É o que a gente chama isso é uma classe de equivalência. Entenda bem, o que é o zero? O zero é o 3Z. Ó, se você observar, o zero lá em álgebra, mais uma vez, o zero em álgebra, ele é o quê? O zero é C dots. Mais uma vez, estou pensando em álgebra. Ele é o menos 6, menos 3, 0, 3, barra C dots, e assim sucessivamente. Tudo bem? Vocês concordam com isso ou não? Seria, então, os que não deixa resto na divisão por... Exatamente. Deixa resto zero. Que deixa resto zero na divisão por 3. Você percebe que é uma classe de equivalência? Ou seja, todo mundo que deixa resto zero na divisão por 3 faz parte da mesma classe de equivalência. Isso daqui que você está chamando de Z3, isso aqui que você está chamando de Z3, quando você vai para uma estrutura algébrica, quando você estuda de fato a teoria de anéis, né, porque o que vocês fizeram foi estudar o anel particular dos números inteiros. Quando você vai para a teoria de anéis, que é uma coisa mais geral, a gente geralmente não escreve... O Z3 é o Z3, a gente acaba escrevendo assim. Mas se você tiver num anel maluco, esquisito, você não escreve assim. Você escreve desse jeito aqui, entendeu? O Z dividido, cortado pelo ideal Z3. Ou seja, o Z cortado pela relação de equivalência. Qual é a relação de equivalência? A do 3Z. Aqui, ó, embaixo, quem é o 1, por exemplo? Ó, quem é o 1? O 1, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao menos 7, né? Na verdade, é o menos 7. Barra C... Não deveria ser menos 5, porque menos 5 que dá resto 1 quando divide por 3. 7. Porque em aritmética a gente vê que o resto é sempre positivo. Dá resto menos... dá resto menos 2. Isso, tá, dá resto 1. Isso aí, é o menos 5 mesmo. Então é o menos 5. Aí o outro é o menos 2. Aí o outro é o 1. Aí fica mais fácil, né? Aí o outro é o 4. Aí barras C dots e assim por diante. Tá vendo? Ou seja, isso aqui é todo mundo que deixa resto 1 na divisão por 3. Menos 5, menos 2, 1, 4, 7 e assim sucessivamente. Aqui também anda 3 para trás, né? Aqui seria o menos 8 e assim sucessivamente. Beleza? Tá claro? Assim como o 2 tem a mesma história. Aí o 2 aqui a gente começa olhando do menos 4. Ó. Isso aqui é igual. Você vê que isso é uma relação de equivalência, gente? Tudo bem? Isso aqui é o 2, né? O 2 é o menos C dots. Então, assim, eu só estou fazendo esse gancho com a matéria álgebra porque o que ocorre é que isso aqui que está aqui embaixo, que era o Z3 e que eu estou chamando aqui, vou botar de vermelho, e que eu estou chamando de 3Z, o 3Z é o que está me dizendo o que é a relação de equivalência. O que é a relação de equivalência aqui que a gente está vendo? São os caras que deixam o mesmo resto na divisão por 3. Beleza? Isso é o que está me dizendo que é a relação de equivalência. São os caras que deixam o mesmo resto na divisão por 3. Aqui,
a relação de equivalência é til, entendeu? Então, eu estou saindo daquele conceito de álgebra que usa, enfim, os anéis e os ideais como objeto, e eu estou indo para um caso que é um pouco mais geral do que isso. Mais uma vez, aqueles alunos que decidirem ver álgebra abstrata na vida, ou seja, aqueles que decidirem ver cursar uma pós-graduação em matemática mesmo, né, de maneira geral, acho que até em educação matemática, acho que vai ter que ver álgebra de novo. Mas quem cursar matemática vai ser obrigado a ver esse tipo de coisa. Então, é bom porque eu estou mostrando aqui um objeto que aí depois, quando você olhar lá, você vai falar, puta, isso aí, Marcelo falou um negócio desse. Enfim. E aí, assim, é só para vocês entenderem que isso é uma notação de relação de equivalência e objeto. Existe uma estrutura muito bacana na teoria de grupos, existe bastante coisa em teoria de grupos que pode explorar um pouco mais essa ideia das relações de equivalência e essa simbologia que eu coloquei aqui de relação de equivalência, ou seja, de um conjunto cortado por outro de uma determinada forma. Não só álgebra, até análise, tá? De maneira geral, quando você vai estudar análise funcional, o segundo curso de análise funcional, se eu não me engano, acaba vendo bastante do conceito chamado álgebra de Banach, que precisa disso aqui. Tá? Então, assim, mais uma vez, eu só estou olhando porque, enfim, isso é uma notação, tá? É uma notação comum quando a gente vai estudar matemática, tudo bem? Então, assim, eu sei que vocês não viram, tudo bem, beleza, curso de licenciatura, acaba não vendo esse curso de álgebra abstrata no primeiro momento, mas aqueles que forem fazer o curso de anéis de polinômios não, teoria de grupos, a Cris está dando esse período teoria de grupos. Aqueles que forem fazer teoria de grupos com a Cris esse período, ou estão fazendo, vão ver esse tipo de notação lá, que existe um teorema dos homomorfismos lá que usa essa notação. Beleza? Então, temos aqui, né, habemos conjunto dos números racionais. Bom, se a gente tem conjunto dos números racionais, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, essas propriedades aqui, que ele é reflexivo, transitivo e simétrico, teria que provar. Eu acabo não fazendo essa prova, essas provas são bem chatinhas, e a gente não ganha muita coisa quando está fazendo essas provas. Então, eu simplesmente escolhi não fazer elas e a gente passar direto para as operações. Uma coisa gráfica com relação ao conjunto das classes de equivalência é isso aqui. Vocês estão vendo essa imagem? O que eu tenho de interessante nessa imagem aqui? Por exemplo, ó, você tem que o 2/3 ele é a mesma coisa que o 4/6, correto? Então, se você pegar a reta, e aí isso aqui é interessante, né? Quando a gente coloca aquela reta ax mais b igual a 0, se você observar essa reta, né? Ou seja, as soluções, né? Ou seja, você pega a reta que passa y igual a ax, tudo bem? Y igual a ax, você está olhando para isso, y igual a ax, ou seja, são retas que passam pela origem, y igual a ax. E o ponto é que a solução que vai conter, né, todas as soluções, na verdade não é a solução, são todas as soluções, todos os valores de x possível, que vão ser soluções de de ax igual a b, no caso, né? Ou seja, de y igual a ax também, pensando no sentido de função, às vezes, todas essas soluções, ela vai estar sobre a mesma reta. E essas soluções são as frações equivalentes. Então, você pode ver aqui, ó, tá vendo? Ó, essa reta aqui, que é o número meio, né? Que é a mesma coisa que o 1/2, aí depois 2/4, aí depois 3/6, e assim sucessivamente. Você vê, todos esses elementos vão estar sobre a mesma reta. Gente, vou dar uma pausa para ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou dando uma pausa, essa pausa dramática ficou longa. Vamos lá, conversa. Eu tenho
tem uma questão em relação a isso. Não sei se Diga. talvez seja besteira da minha mente, mas se a gente comparar essa relação aí, por exemplo, com a reta real, acho que a gente não pode fazer isso porque a gente ainda não construiu os reais, né? Mas na minha mente eu tentei fazer uma comparação aqui. Por exemplo, numa reta real, eu sei que ainda não construímos, mas numa reta real, por exemplo, a gente tem diversas formas de representar um número. Por exemplo, o 1 ele pode ser representado pelo 2 sobre o 2, pelo 3 sobre o 3, pelo 4 sobre o 4, por essas frações. Nesse esquema aí, no caso, a gente vai ter, no caso, na reta, isso já, como é que eu posso dizer? Na reta real, meio que se eu pegar o 3 sobre o... Não, eu não sei aonde que eu estou querendo chegar, assim, como explicar, mas eu estou querendo dizer que talvez lá a gente tenha uma única representação e fica subentendido as outras. Eu não sei muito bem. E aí parece que fica meio que espaçado, eu não consegui compreender o mesmo número sendo representado de diversas maneiras. Então, você tem as frações equivalentes. É exatamente isso que você está falando, Luiz. Por exemplo, aqui quando você pega o 1 sobre 2, que é esse cara aqui, ó, 1 sobre 2, e aí depois você pega o 2 sobre 4, que é esse aqui. E aí depois você pega o 3 sobre 6. Você está representando, todas essas formas são formas de representar o 1 meio, na verdade. Compreendi. Entendeu? É como então, se aí eu tenho que levar como referência essa reta, as frações, então, aí, no caso, seria essas retas. E esses pontos, no caso, que estariam em cima das retas, seriam a mesma representação de um número. Seria, no caso, as frações, digamos, frações equivalentes. Exatamente. Por Se eu exemplo, pego aqui, ali, por exemplo, o 1 e o 2, 2. 1 sobre 1 e 2 sobre 2. Eu compreendi. Estaria sobre a mesma reta. Todos eles estão sobre a mesma reta. Então aquela questão da classe de equivalência, né? Aquela questão da classe de equivalência, de enxergar as coisas, ela é bem visual aí. Mais uma vez, isso é uma coisa que eu estou mostrando para vocês. Eu não sei se de repente para um aluno é interessante, mas isso foi uma coisa. Sabe quem me falou isso? Foi o Marcelo Amadeu. Marcelo Amadeu, um dia eu estava conversando com ele, eu perguntei assim, poxa, Marcelo, eu queria uma representação mais visual do que são os números racionais. Aí ele falou exatamente isso. Ele falou, Marcelo, os números racionais, eles vão ser todas as soluções x, tal que y igual a x mais b. Então são as retas, ó. Aí, caraca, isso explodiu a minha cabeça. Eu falei assim, caramba, Marcelo, meu Deus. E aí eu fiz esse desenho baseado nessa conversa que eu tive com o Marcelo. Bem legal mesmo. Muito interessante. Eu achei muito bacana. Então, o que você tem é isso. Você tem esses números espalhados. É claro que, assim, com essa ideia de frações equivalentes, você vê que, assim, você tem todos esses pares ordenados aí, espalhados. E o que você está fazendo agora para colocar eles na reta, e aí isso é que é interessante, que a gente consegue entender essa representação aqui, ó. Essa representação, ela está dizendo para a gente o seguinte, ó, os números, para entender até o tamanho de cada um dos números, beleza? Os números naturais, eles são em amarelo, os números inteiros, eles são amarelos e verdes, e os números racionais, eles são amarelos, verdes e azuis. Beleza? Então, assim, essa é a ideia que você pode fazer dos números. Eu gosto bastante dessa ideia de representação dos números. E o que tem de interessante aí? A gente vai definir, é claro, a gente define soma e produto para dar certo, correto? Então, assim, eu vou definir a soma e o produto de número racional da forma que a gente faz normalmente. Beleza? Isso aqui é uma atividade na hora de vocês tentarem fazer o exercício, depois vocês deem uma olhada aí, né? Por exemplo, esse tipo de coisa aqui, né? Que o 0 sobre n, ou seja, 0 sobre n é a mesma coisa que 0 sobre 1, que vai ser a mesma coisa que 0, quando a gente for ver depois.
E aí vem, de fato, para a gente definir o que é a soma e o produto. Mais uma vez, a gente define as coisas para dar certo. O que eu vou definir como soma? A gente não falou em momento nenhum de MMC e MDC, correto? Ou seja, então não faz sentido... Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, gente, tá? Só um minuto. Oi, gente, desculpa, tô trancado no carro, no quarto, a esposa chega, eu falei assim, quem que bateu a porta lá? E fui ver se era ela. Então, assim, a gente define as coisas para dar certo. É claro que esse P sobre Q aqui, esse P vezes B aqui, Q vezes B, ele podia ser uma coisa melhor, o MMC, podia, mas enfim, assim, a gente faz as coisas para dar certo, e para dar certo da melhor forma, a gente faz assim. Mais uma vez, nesse texto, ou nesse curso, MMC e MDC não são coisas que a gente vai abordar, porque isso é do curso de aritmética, álgebra 1, enfim, o nosso curso é aritmética, né? Isso é coisa da aritmética, então a gente deixa para a aritmética estudar essas coisas, tá? Aqui a gente só vê que as coisas de fato dão certo, beleza? O ponto é, assim, muitas vezes a gente está fazendo uma determinada coisa e não vai chegar a uma fração irredutível, beleza? Por exemplo, aqui nesse caso, quando a gente estava fazendo essa soma aqui de 18 sobre 30 mais 4 sobre 6, eles já não eram irredutíveis no primeiro momento, e aí quando você faz a soma, ele dá esse número aqui enorme, né, que é 28 sobre 180. E aí a gente tem uma fração equivalente a 28 sobre 180, que é a 19 sobre 15, que é equivalente a essa. Assim. Não é muito difícil mostrar que elas são equivalentes, mas, enfim, a ideia é um pouco essa. Tá? Então, bom, aí vem aquela coisa de mostrar as propriedades com relação aos números. A primeira delas é que qualquer número somado com zero dá o próprio número. Essa é simples de fazer. A outra também, porque só depende da... A gente já sabe como é que faz essas operações, né? Então, por exemplo, se você pegar P sobre Q mais menos P sobre Q, isso tem que dar zero, né? Isso tem que dar 0 sobre 1. E vai, porque na nossa conta você tem P vezes Q mais menos P vezes Q, dividido por Q ao quadrado, né? Que é Q vezes Q. E aí, quando você faz isso, você tem a mesma coisa, P vezes Q menos P vezes Q, que dá 0 sobre Q ao quadrado, mas qualquer número sobre 0 sobre qualquer número é a mesma coisa que 0 sobre 1. Então, aqui também, esses dois itens aqui, eles são bem tranquilos, né? Da gente ver que as coisas funcionam, né? Aqui, a gente já tinha feito, tem alguma... Opa, chegou alguém aí? Não? Não? Tá, tudo bem. Eu tô aqui ainda, né? Tranquilo. Vamos continuar esse bate-papo. A gente já tinha provado que somar frações com o mesmo denominador bastava somar os numeradores. Assim, que as coisas valem, né? Assim, esse é o importante. Aí aqui vem, novamente, multiplicação de frações. Multiplicar fração é mais simples, né? Que basta multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. A gente define as coisas para dar certo, isso é importante da gente entender. E aqui ainda não tem mistério, tá, gente? Aqui eu realmente espero que a gente não tenha mistério, que a gente consiga estar fazendo e lendo as coisas de maneira bem tranquila. E aí vem exatamente o momento onde a gente precisa entender as propriedades, né? Ou seja, associativa, comutativa, elemento neutro, todo esse tipo de operação continua valendo. Mais uma vez, todo esse escopo que a gente está falando aqui, isso é, a rigor, desse curso de aritmética ou de um curso de álgebra. É por isso que esse primeiro momento a gente acaba passando mais rápido para chegar nas questões de análise propriamente dita, né?
Então, vamos lá. Eu faço as demonstrações aqui. Então, assim, para vocês darem uma olhada depois nisso, não é muito difícil, tá? Assim, é mais tranquilo. E aqui, essa proposição, ela responde todos os nossos problemas, né? Ele está dizendo o seguinte, que qualquer equação com frações aqui, ou seja, qualquer fração vezes x igual a qualquer outra fração, isso sempre vai admitir solução. Isso sempre vai admitir solução. A rigor vai ser m vezes q mais n vezes d, tá? Então, assim, essa é uma proposição bacana também, porque a gente consegue ver esse tipo de coisa. E aí, finalmente, essa proposição aqui, mais uma vez, ela está em todos esses capítulos iniciais, né? Ou seja, no capítulo anterior, que foi o capítulo 4, e nesse capítulo também está. E vai estar no próximo, que é o capítulo 6. Por que ele ela é importante, né? Assim, porque ela está dizendo para você o seguinte: Z, esse Z chapéu aqui, na verdade, ele é um quê? Ele é um subconjunto de quê? Correto? Ele é um subconjunto de quê? Ó, ele é um subconjunto de quê? E aí, com isso, eu tenho o seguinte, que o Z, ele vai estar mergulhado, é isso que a gente chama, tá? De mergulhado em quê? Ok? Ele vai estar mergulhado em quê? Ou seja, você consegue um homomorfismo injetivo ou seja, homomorfismo é que satisfaz essas duas condições aqui. Homomorfismo. Então, você vai conseguir um homomorfismo, homeomorfismo. Você vai conseguir um homeomorfismo que vai levar todos os números inteiros dentro do conjunto Q e ele vai funcionar as operações de soma e de produto, ó, que nem a gente colocou aqui. Aqui desse lado de cá, ele está onde? Está no conjunto Z. E as operações do conjunto Z vão ser exatamente as mesmas operações do conjunto Q. Com isso, a gente consegue, né, acoplar o conjunto Z dentro do conjunto Q sem problemas. Beleza? E aí, o que eu tenho? Ele é indistinguível do conjunto Z que a gente criou, beleza? Essa é essa proposição aqui que a gente faz. Aí, tá? E fala. Desculpa interromper, Fala, Saulo. mas isso sou eu. Eu não entendi muito bem o homeomorfismo aí. O N, ele é um número qualquer? Não entendi. N? Que N? Esse M aqui? Não, N, navio. Ele surgiu na proposição, no 2i e no 3i. Ah, tá. Você está certo. Aqui é para todo. Tá faltando aqui. Deixa eu tirar o desenho. Opa. Isso aqui. Opa, não. Isso aqui é barra for all para todo M e N barra in barra do blazer. Beleza? Isso é para todo N pertencente a Z. Tá? Embaixo também, né? Isso aqui vale para todo N pertencente a Z. Você está certíssimo. Ctrl C. Ctrl V. Beleza? Tá? Ele tá dentro. Esse MN ele é um objeto, mais uma vez, ele é um objeto qualquer do domínio. Ó. Ele é um objeto qualquer do domínio. O phi de Z tá em Z chapéu. Né? O phi de Z tá em Q, que é o nosso Z chapéu aqui. Tá? Então, aquilo que a gente vê dentro de Z, na verdade, não é Z. Na verdade, é Z chapéu. É uma cópia homeomorfa de Z que está dentro de Q. Então, esse abuso de linguagem que a gente comete aqui, né, dizendo que N está dentro de Z, que está dentro de Q, isso é um abuso de linguagem, tudo bem? Porque, a rigor, você tem que N está mergulhado dentro de Z e Z está mergulhado dentro de Q, onde eles existem como objetos únicos. O que você tem é uma cópia,
Mas aí, né, a gente não vai ficar entrando nessa questão semântica com o aluno e tudo mais. Isso é para quê? É para o professor entender, é para o professor saber, tá? Beleza? Então, essas aqui são algumas observações. Aqui a função é relativa, a demonstração disso é bem simples aqui, de maneira geral, tá? Vem a atividade. Bom, aí a gente pode conversar um pouco, né? Eu vou parar a apresentação para a gente conversar um pouco sobre, finalmente, a gente tem semelhanças e diferenças aí com relação a Z e a Q. Mais uma vez, nesse momento, uma vez que eu apliquei essa função aí que vocês viram, né, aquele homomorfismo, né, que joga o conjunto Z que a gente construiu dentro do conjunto Q, aí você tem uma cópia aqui dentro de Q que ela exatamente satisfaz as mesmas propriedades, funciona igualzinho. Então, por isso que a gente pode trabalhar igual. Mas, vamos lá, o que a gente perde, né? Eu fiz isso com os outros também, né? A gente tinha os naturais, foi para os números inteiros, e aí nos inteiros a gente ganhou uma coisa e perdeu outra. A gente ganhou o quê com relação aos inteiros? A gente ganhou essa direção, ganhou, né, o menos infinito, um monte de número negativo, legal. O que a gente perdeu? A gente perdeu o princípio da boa ordem, né? Agora, nem todo subconjunto de Z possui um menor elemento. E aqui também a gente ganhou e a gente perdeu uma determinada coisa. O que a gente... Eu não sei se a gente perdeu, né? Vamos ver o que vocês acham se que a gente perdeu alguma coisa aí. Mas o que vocês acham que a gente ganhou com o quê, né? Quais foram as semelhanças que a gente tem com relação à construção desses dois objetos, né? Eles são tão diferentes assim? Isso é uma primeira análise, né? Vocês acham esses objetos muito diferentes? O Z e o Q? E aí? Cri, cri, cri. É porque a gente tem que pensar, entendeu? Não dá pra... Essa pergunta não dá pra responder de primeira. De primeira, né? Então eu vou escolher alguém. Eu vou escolher... Vou começar com a Brida. Brida fala pouco. Ouviu o seu áudio, foi o último que eu ouvi, eu acho, do grupo lá. Brida, o que você acha aí com relação aos números racionais, né? Assim, mais uma vez, a primeira coisa, eles são muito diferentes das frações? Das frações não, dos inteiros? Brida foi tomar café, né? E me deixou aqui sozinho. Ela escreveu no chat. Ela pediu desculpa, falou que não pode abrir não o tá podendo microfone. falar. Ah, tudo bem. Então a gente escolhe outra pessoa. Vamos pro... Pode ser o Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Tava do ladinho. Na minha imagem aqui, você está do lado da Brida, Rodrigo. Então, vamos com você. Beleza. A criação dos conjuntos é basicamente a mesma. Você tem as regras, você tem como gerar a base, como gerar a expansão deles. A grande diferença é que você começa a botar a parte da divisão como algo que funciona ali dentro. Eu acho que a grande diferença, a grande mudança ali para mim é essa. Talvez para o aluno seja que você começa a botar um número em cima do outro. Mas para mim, essa parte, a divisão começa a funcionar, né? Daí você, nos inteiros você tem direção, nos racionais você tem razão. Isso aí. Equações do tipo 2x igual a 3 começam a fazer sentido. Isso, exatamente. Equações do tipo 2x igual a 3 passam a fazer sentido. Não, é muito bom, né? A gente passa a ter esse tipo de coisa. Só que, assim, a meu ver, e isso é uma coisa interessante, assim, que assim, a gente vai para um próximo passo, né? Que 2/3 de fato passa a fazer sentido. Mas a construção, o que eu quero chamar a atenção aqui é que a gente construiu eles igualzinho. Não foi igualzinho? Sim. Foi igualzinho. Peguei cartesiano,
classe de equivalência, relação de equivalência, blá, blá, blá. Foi igualzinho. Então, assim, eles são mais parecidos do que a gente pode imaginar, né? Eu acho que isso é importante, assim. Eles são mais parecidos do que a gente pode imaginar. Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de pulga, sabe? Eu não sei se vocês já escutaram falar a arma de Rorschach. Eu acho que é isso o termo. Do cinema, né? O que é a arma de Rorschach no cinema? Se eu não me engano, é esse termo. Mas eu posso estar enganado. No início do filme, você apresenta uma arma, sei lá. Você apresenta uma tesoura no início do filme. Aí, no meio pro final do filme, o protagonista, e essa tesoura está em cima da mesa. Aí, do meio pro final do filme, o protagonista está sendo perseguido, e aí, por um assassino, ou seja lá pelo que for, e aí ele vê aquela tesoura que ele deixou ali no início do filme. E aí ele, com a tesoura, sei lá, mata o assassino. Então, eu quero deixar aqui a arma de Rorschach, é o seguinte: eles foram concebidos praticamente da mesma forma, beleza? Então, fica com isso na cabeça. Eu não sei em quanto tempo está a aula, mas eu acho que talvez essa seja a informação relevante para o que a gente vai ver na próxima aula, beleza? Esses dois conjuntos, tanto N tanto Q quanto Z, foram concebidos da mesma forma. E vocês vão ver que não dá para conceber os números reais com essa forma. Beleza? Isso aqui talvez seja a coisa mais difícil de se entender. Os números reais não surgem de Q cartesiano Q. Então, assim, você precisa de algo diferente para construir os números reais, e é o que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Mas, assim, aqui, isso talvez seja importante aí para o entendimento do que a gente está fazendo. Tá? Professor, Fala. queria fazer uma pergunta, mas eu também não sei se é pertinente. O conjunto dos números racionais, caso o conjunto que a gente criou. No caso, a representação fracionária, não a representação, mas o significado de fração, ele veio juntamente com o conjunto dos racionais, ou o significado já era se utilizado isolado, né? A gente não tinha o conjunto como um todo, né? Provado o conjunto como um todo, mas a gente já utilizava, no caso, no cotidiano. A ideia de racional, assim, isso é uma questão um pouco histórica, Felipe, até. Quando você olha a ideia de número racional, ela existe desde a antiguidade, né? Você tem desde a Grécia Antiga, os pitagóricos, mais uma vez, até quando Pitágoras fala que tudo é número, ou é porque tudo para ele pode ser posto dessa forma, pode ser o todo dividido pela parte, tudo pode ser feito dessa forma, tudo pode ser posto em razão de. Então, assim, essa ideia de razões de é uma coisa que você vê muito, por exemplo, em construções geométricas, né? Você construir coisas com determinadas razões, que tenham determinadas proporções. Então, assim, o conceito de número racional, ele podia não ter esse nome específico, né, assim, do conjunto, até porque, por exemplo, a gente chamar esse natural de N aí, isso demorou tempo aí para a gente começar a chamar isso desse jeito. Eu nem sei quem foi o primeiro cara a escrever com essa nomenclatura aí que se tornou posteriormente a nomenclatura universal. Então, assim, a ideia de números racionais, ela é bem antiga. Assim, eu sei que antes dos anos 1700 as pessoas já chamavam dos racionais de irracionais. Mas, assim, o ponto é que quando você olha um pouco para a história da matemática, talvez aquele livro da Tatiana Rock seja melhor para responder a pergunta de história da matemática, você tem a ideia dos comensuráveis e incomensuráveis. E aí, isso é até adiantando um pouco o papo, isso ainda está nessa aula, a ideia de comensurável e incomensurável, ela vem dentro da seguinte coisa, assim, ela vem dentro de duas grandezas.
assim, essas grandezas são comensuráveis se existe uma unidade comum, né? Se existe uma unidade comum, de tal forma que você consegue colocar essa unidade, um número inteiro n de vezes aqui e um outro número inteiro m de vezes aqui. E aí essas grandezas seriam comensuráveis caso você conseguisse fazer esse tipo de coisa. E o ponto é que os pitagóricos acreditavam que todas as grandezas eram comensuráveis. E aí essa é a questão. A gente não chamava de racional ou irracional. A gente entendia se grandezas eram comensuráveis ou eram não comensuráveis com determinada proporção, tá? Com determinada proporção. Então, era essa um pouco a ideia do sentido das coisas, né? Dessa questão da comensurabilidade. Tá? Respondi a sua pergunta, Felipe? Não, respondeu sim, respondeu. A minha questão era mais do baque que isso teve, né? Quando isso foi provado, assim, de você ter pensando assim, o quão isso não deve ter sido... Então, reza a lenda que quando... Mais uma vez, os pitagóricos eram uma seita secreta. É tipo, sei lá, Illuminati, e aí tinha os pitagóricos, beleza? Você tem hoje em dia, sei lá, tem a maçonaria, na época você tinha os pitagóricos. E ele, como seita secreta, por exemplo, tem algumas fontes históricas mostram, por exemplo, que você não entrava direto para a sociedade. Você ficava assistindo diversas palestras atrás de uma cortina, só ouvindo aquilo que era dito, ou seja, se aqueles segredos que eram contados pela sociedade secreta de alguma forma saíssem daquela sociedade, significa que quem falou foi o cara que estava atrás da cortina e não as pessoas que já estavam dentro participando da sociedade. Então, assim, isso era voto de confiança e tudo mais. Então, assim, dentro da seita pitagórica, acredita-se que um dos membros fala com o mestre, né? Que assim, que se você pegar o raiz de 2, se você pegar o raiz de 2 não, né? Se você pegar os lados de um quadrado, deixa eu projetar aqui, né? Não custa. Se você pegar os lados de um quadrado, ela inteira, a diagonal dela não é comensurável com o lado. Ou seja, não existe uma unidade que você pode colocar aqui que cabe um número inteiro de vezes no lado e vai caber um número inteiro de vezes na diagonal. Permitir. E o método que eles usaram, hoje em dia a gente é bem algébrico fazendo esse tipo de coisa, né? Tá, vou botar aqui. Ó, aí, Felipe. Foi Felipe que me deu a dica aí do site, já fica aí para todo mundo. Depois eu coloco lá, que é esse mathgon.org Playpad. É bem... Você está projetando, Bruno? Não estou projetando? Não, tá sim. Tá projetando. Tava projetando. Vou botar de novo. Tela inteira. Professor, tem outras maneiras de provar ou essa é o quê? Essa de provar a construção dos... São várias? De provar... hoje em dia a gente faz algébrico, né? Por exemplo, a raiz de 2 não é racional. A construção dos racionais. Caso. Que eu... Tô pensando aqui. Eu não conheço outra. Estou sendo sincero com você. Eu não conheço outra construção dos números racionais, não. Dos reais, que é o nosso próximo passo, aí tem um montão. Então, o ponto é que se a gente botar esse carinha aqui é um quadrado, né? E aqui é impossível você dividir o lado aqui numa determinada grandeza, aonde essa grandeza passa a ser a unidade, tal que você coloque um número de inteiros, um número inteiro de
de pecinhas aqui do lado de cá, e isso dê exatamente o mesmo número inteiro que a diagonal, entendeu? É impossível fazer isso. Ou seja, você não consegue fazer esse tipo de coisa. E uma técnica que as pessoas utilizam para fazer isso é a tal da antifirese, né? Ou seja, você pega... Opa, calma aí. Opa. Aqui. Ai. Você pega, por exemplo, aqui com o círculo, bota o cara aqui, né? Aí você vai botar o ponto aqui nessa bolinha branca aqui que eu estou colocando para vocês, e aí vai ver o quanto falta. E aí você vai vendo quanto falta, e você não chega nunca, entendeu? Tem um momento que isso fica menor do que poderia ser e você chega a uma contradição. Esse é o método da antifirese. Tem alguns lugares aí demonstrados esse método da antifirese que o objetivo ele é esse, né? Aí aqui você tem um outro quadradinho, mais uma vez. Quando você faz isso... Ai, não consigo botar. Não consigo, exatamente aqui. Não consigo. Então, a gente apaga isso aqui. Beleza? De repente... deixa eu aumentar aqui isso aqui. Mas de repente eu vou conseguir botar. Se você clicar na régua ali, eu acho que você consegue botar manualmente, sem ser seguimento de... Tem a régua, né? Pode crer. Você clicar, não. Calma aí. Eita. Pode botar com um lápis ali, você mesmo fazer com um lápis. Pronto, ó. Botei aqui. Aí a gente tem esse quadradinho. Porra, não era aqui não. Caramba. Calma aí. Vou apagar. Aí, cadê? Aqui. Não, eu quero a régua. E é aqui. Ele não faz. Que coisa ruim. Mas tudo bem. Vocês entenderam? No lapisinho ali, no lapisinho você consegue fazer. Se você clicar no lápis ao invés da régua, é a mão livre. Isso. Aí vai sair tortinho. Aí é a minha habilidade, né? É a minha habilidade. Lá, saiu. Aí, e aqui também. Tá. E aí você vai desenhando novas, né? Agora você vai projetar o círculo aqui, né? Você vai trazer o círculo aqui, e aí você vai ver que assim, esse tamanho aqui, ele fica menor do que ele poderia, né? Você estabelece que ele vai ficar menor do que a unidade, mas isso é impossível, porque ele deveria caber uma unidade, entendeu? Supõe que você consegue colocar unidades, né? Você consegue colocar esses lados aqui dividido em unidade. E aí quando você vai fazendo isso, vai chegar um momento que esse cara aqui, que essa parte aqui vai ficar menor do que a unidade, mas isso é uma contradição, porque nada pode ser menor do que a unidade que você estabeleceu para fazer isso, né? Você passou a supor que caberia um número inteiro de vezes, e aí você vê que não vai, você vai precisar de uma unidade menor para fazer isso. E aí você chega a uma contradição. Então, isso é só uma ideia, isso aqui é o que eles chamam de antifirese, eu não sei por que tem esse nome, aí vocês têm que perguntar para a Aline no curso de História da Matemática, ou para o Marcelo Amadeu também. Tá? Então, essa é a ideia dos incomensuráveis. E de demonstrar, na verdade, essa foi a forma que os gregos primeiros demonstraram a incomensurabilidade de um determinado objeto. E aí depois, aquela demonstração que a gente conhece mais usual, que raiz de 2 é irracional, vocês lembram dessa demonstração? Que você supõe que ele é racional... Vou fazer aqui rapidinho a demonstração. Tem no site do Thiago. Por falar nisso, o Thiago devia estar como meu aluno, né? Acho que ele saiu de novo. Opa, pode falar, Brida. Não foi a Brida não, foi o João. Perdão, fala aí, João. Que a mão estava do lado dela. João? João, você levantou a mão, João. Pode falar. Ele abriu o microfone, mas acho que não está funcionando. João, a gente não está te ouvindo.
Não sei se o problema é do microfone. Depois, qualquer coisa, manda pelo chat. No caso, tenta desplugar o fone de ouvido e plugar de novo qualquer coisa. Ele falou que vai tentar entrar, sair e entrar para ver se funciona. Beleza. Geralmente funciona. É igual desligar e ligar o computador. Se isso não funcionar, rapaz, é porque nada mais funciona, porque já deu pau mesmo. Aí é problema de junta. Porra. E aí, João? Tá conseguindo falar? Estão me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Sim. Era só uma dica de um livro que vocês estão falando sobre os racionais, né, a construção dos racionais e essa questão da incomensurabilidade. Tem um livro que foi o Michel que passou para a gente ler e fazer uma resenha sobre esse livro, 20 mil léguas matemáticas, eu acho, o nome do livro. E aí, bem no começo, ele fala sobre essa questão da construção dos números racionais, porque que surgiram os números racionais, né? E essa questão da comensurabilidade e incomensurabilidade. Acho que essa parte é bem interessante e fala muito sobre isso. "20 mil léguas matemáticas". Pode ser, ó, Isso tem aí mesmo. fazendo a propaganda aí da Amazon. Aí, ó, 14 prata na Amazon. De repente aí a gente consegue o PDF dele aí. Eu tava querendo ver quem era o autor, mas saiu pela Azarra, né? A Azarra geralmente sai esse tipo de coisa, tá? De repente eu até procuro. Mas Eu ele gosto tem muito dos PDF livros dele do... também. Eu não sei se eu ainda tenho Se aqui, tiver, mas eu lembro que eu li manda no por grupo. Se tiver, PDF. manda no grupo. Se Tá, vou tiver, manda no procurar. grupo. Beleza. Voltando aqui, assim, agora vem a parte das desigualdades, né? E, assim, fala, Saulo. Desculpa. É Diga. só para ver aquela discussão que a gente estava. Discussão não. Aquele pensamento que a gente estava construindo, do que a gente ganhou e o que a gente perdeu nos racionais. O que a gente ganhou, sim, faz todo sentido. O que a gente conversou já e tal. Mas o que a gente perdeu? Eu estou pensando desde lá e não estou conseguindo pensar em algo que a gente tenha perdido. Assim, tem algo interessante que, na verdade, eu acho que a gente ganha muito mais coisa, né? Assim, o sentido de perder é que você, por exemplo, vamos lá, a gente perde a questão, a gente ganha a questão da densidade. O que é a densidade? Dados dois números racionais, você sempre consegue um outro racional que está entre esses dois caras. Beleza? Então, é particularmente simples assim, você ter essa ideia, porque você, dados dois racionais, antes você tinha essa questão de você sabia quem vinha depois sempre. Você sempre sabe quem... Você sabia quem vinha depois sempre. Beleza? Agora você não sabe quem vem depois, né? Ou seja, quem é o próximo número? Quem é o próximo número? Quem é o próximo número? Tanto antecessor quanto sucessor, né? É difícil. Você não tem mais isso. Você não tem mais antecessor e sucessor. Você perdeu isso, né? Ou seja, quem é o próximo número? Você tem um. Quem é o próximo número? Quem é o sucessor racional do 1, né? Quem é o primeiro número racional depois do 1? Isso não faz mais sentido. Então a gente perde a noção de sucessor e antecessor quando a gente está nos números racionais. Antecessor e sucessor é de números inteiros, beleza? Então, assim, ou seja, dados dois números racionais quaisquer, então o ponto é esse, né? Os racionais são bem espalhados. São bem espalhados. Ou seja,
e o que isso significa em matemática, né? São bem espalhados. Para matemática, é dizer que os racionais são densos. São densos em barra doble Q, tá? São densos em que? Bom, o que... Eita, nós. Ai, ai, caramba. Os racionais são densos em quê, né? Assim, o que significa ser denso? Né? Ser densos é o seguinte, que dados... Eita. Dados RS barra em barra doble Q. Dizer que é denso, né? Dizer que é denso é isso. Dados RS pertencem a Q. Existe um U, vou chamar de U, barra em barra doble Q, tal que doble Q, tal que eita, tal que R menor do que S, menor do que U, menor do que S, né? Digamos que R menor do que S, né? Menor do que S. Então, dados RS pertencentes a Q e U, existe um U pertencente aqui, tal que U está entre esses dois caras. Não é muito difícil de ver, assim, isso é uma conta, mas o U que vai satisfazer essa propriedade é o igual a R mais S. Ai, ai. R mais S sobre 2, tá? Esse cara satisfaz essa... Eita, isso aqui é S. R mais S sobre 2. Esse cara satisfaz essa propriedade. Aí o ponto é ter que provar que isso é verdade, né? Tá? Tem que provar que R mais S sobre 2 é maior do que R e é menor do que S. Beleza? Isso aí tem que provar. Aí é uma conta que eu vou fazer na próxima aula. A aula de hoje vai ficar por aqui. E aí na próxima aula a gente vai ver essa parte de desigualdades, tá? No final aqui, gente, eu fechei com essas propriedades de potenciação. A gente não fez essas contas, mas assim, eu vou supor que já está dado, beleza? E já vou começar dessa parte de desigualdades daqui para o final. Aí aqui a gente vai fazer exatamente isso, vai conversar sobre essa ideia de densidade, vai conversar sobre a propriedade arquimediana, então vai fazer algumas outras coisas aqui, tá? Então, assim, o que eu pretendo fazer na próxima aula é conversar um pouco mais sobre desigualdades e a questão da incomensurabilidade. E aí a gente fecha que, mais uma vez, como eu comentei, eu vou ficar 2 aulas em Q, né? Eu não vou ficar as 2 aulas, ainda vou começar um pouco dos números reais na próxima aula. A gente vai... mas eu acho que eu vou optar por falar ao invés de números reais direto, eu vou optar por falar de números representação decimal. Então, assim, o objetivo é fechar essa aula e começar um pouquinho de representação decimal, e aí depois a gente fala mais de representação decimal na aula seguinte, quando a gente estiver falando sobre números reais. Beleza? Então, eu vou parar de compartilhar agora. A aula de hoje a gente fica por aqui, e aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais de desigualdades, 2 propriedades importantes, densidade e propriedade arquimediana, mais um pouquinho sobre incomensurabilidade e representação decimal, tá? A parte de representação decimal é o que eu tenho que adiantar para dar escrever para vocês. De resto, lista de exercícios. Vocês têm alguma dúvida na lista de exercício? Na anterior, né? Naquela primeira.
Ou tá tudo safo? Todo mundo já entregou? Todo mundo já fez tudo? Olha, eu já entreguei, mas incompleta. Eu entreguei Eu fiquei incompleta. com. Também Eu terminei a incompleta. 2 e a 4, mas eu ainda fiquei com um pouco de dúvida nessas duas questões. Eu não sei se eu consegui responder corretamente. Entende? Então, eu fiz o gabarito da lista dessa vez. No período passado, eu não fiz o gabarito das listas. Nesse período, os exercícios eu decidi fazer o gabarito, então vai ter um gabaritozinho. Aí eu estava querendo postar só depois, como a atividade vale nota, eu estou querendo postar só depois que vocês me entregarem esse exercício. Eu vou postar amanhã. Isso significa que vocês têm até hoje para me entregar, beleza? Eu vou postar o gabarito amanhã da lista 1. E aí, mesmo esquema, vocês vão ter 15 dias para me entregar essa lista 2, e depois desses 15 dias eu vou postar o gabarito também. Aí eu espero que vocês tentem fazer. Mais uma vez, esse espaço aqui, se alguém tiver alguma dúvida para perguntar, pô, Marcelo, tal questão não ficou legal, não sei como é que faz, eu posso ainda tirar dúvida, porque até amanhã de manhã ainda é hoje, beleza? Ninguém? Não? Então lave minhas mãos, hein? Tudo certo? Então tá bom. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou parar de gravar. Vou aqui, calma aí. Interromper a gravação. Até semana que vem. Interromper a gravação.